Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós. Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É Daniel quem nos acompanha neste último ato do tempo comum, já que nós iremos nos abrir nos próximos dias a um tempo dos sonhos. Sonhar estando despertos, porque é isso o que Jung diz, não é? Que vê melhor quem olha para dentro. E quem olha para dentro tem a capacidade de despertar. Quem olha demais para fora, para as aparências, corre o risco de estar sonhando. Daniel é profeta, e é próprio dos profetas estarem nessa frequência, meio humana, meio divina, meio temporal, meio atemporal, meio presente, meio a respeito do futuro. E justamente por isso, por este seu alcance de sinal, para fazermos uma atualização dinâmica, o profeta é alguém que tem um radar muito atento. Nelson Rodrigues dizia: só os profetas veem o óbvio e ululante, como ele costumava dizer, porque a maior parte das vezes nós, quando não agimos por profecia, estamos dormindo. Isso diz: prestai atenção, estai atentos. Agora, o grande desafio dos profetas, seja no Antigo Testamento como os de hoje, e cada um de nós que tem uma vocação profética, é que o profeta geralmente sabe mais do que deve e menos do que precisa. Mais do que deve porque vê aquilo que todo mundo está vendo, mas tem um acordo cínico de não falar, e geralmente sofre, porque, antes de tudo, o profeta vai tendo que vencer a si mesmo nos desafios que experimenta, e entendendo que os piores inimigos são os internos. Todos os profetas tiveram que aprender a vencer a si mesmos. Não foi diferente com Daniel. A vida dele é um paradoxo, porque ele é muito sábio, sendo muito jovem. E nos momentos difíceis, na cova dos leões, ou mesmo na fornalha com seus amigos, fornalha ardente, ele se põe a bendizer o Senhor. Aqui já retiramos um ensinamento muito salutar. Dificuldades temos todos, avessos também, tanto quanto desencontros. Estamos, às vezes, na boca do leão ou em fornalhas ardentes. Aí nós temos uma decisão muito simples. Ou agimos por profecia, sendo capazes de ver o que está além das aparências, e assim bendizemos o Senhor, ou nos colocamos a maldizê-lo. E também é o nosso destino. É uma escolha muito simples, cada um pode olhar na própria existência onde se encontram as suas covas, os seus limites, os seus avessos, e poderá ver que se está agindo com ressentimento ou com profecia. Quando sobra ressentimento, aumentam as reclamações, as maldições, o destino é maldito. Mas quando sobram as bendições, mesmo diante da dificuldade, nós vamos recolhendo o para quê. Todo sofrimento tem sempre um para quê, sempre algo em nós que poderá ser reencontrado, revisitado. A vida só é bela para os ressuscitados, lembra Leonid Andreyev, e para estar ressuscitado é preciso ter uma alma profética, sonhar como Daniel sonhou, sobretudo diante do fim, sobretudo diante do limite. É por isso, este cântico é seu, com seus amigos, que nós ecoamos a primeira leitura
com um cântico que é de Daniel, exagerado. Louvai-o, bendizei-o, louvai-o, bendizei-o. E este cântico das criaturas, de tudo aquilo que existe, onde tudo é conclamado diante de Deus para bendizê-lo, para dizê-lo bem, Daniel o faz num momento de dificuldade. Ele está no meio da fornalha ardente e escolhe não maldizer, mas bendizer o Senhor. Já estamos, esse é o ritmo, esta é a cadência do ano civil, mas também do ano litúrgico, nos aproximando do fim. Fim do ano litúrgico, fim do ano civil, e aí nos recordamos daquela que é a tradição para os judeus. Um judeu ortodoxo deve escutar no último momento da sua vida, no seu último respiro, Baruch Dayam Haemet, bendito seja o verdadeiro juiz. Por que o judeu diz isso no momento da sua morte? Porque a vida, em última instância, é uma questão de justiça ou de injustiça. Esteja diante de alguém, por exemplo, que tenha a impressão de que a vida lhe deve alguma coisa. Como lembra Dostoiévski falando da velha Sofia, viúva, que não era má, mas o ócio a deixava insuportável. Entre na casa de alguém que tem a impressão de que a vida está devendo alguma coisa. Mas se não tivesse sido meus maridos, se não fossem os meus netos, se não fosse esse bairro, se meu pai, se a minha mãe. Tem gente que fica com um ranço, depois de anos, com aquela ilusão. Me deveram, me faltaram. Mas se não fosse desse jeito. E aí, no fim da vida, um judeu deve escutar: não, bendito seja o verdadeiro juiz, a balança é de Cristo. É Ele que, com a sua graça, vai nos ajudando a colocar o peso, de modo que a gente olhe para a nossa existência, independentemente daquilo que tem acontecido nela, e vamos poder bem dizer, porque, para além dos nossos descompassos, há o compasso da justiça divina, onde cada desencontro pode ser encontro, onde cada perda pode se tornar um ganho, e onde até mesmo o exílio, até mesmo a fornalha ardente, até mesmo a cova dos leões, pode se tornar uma oportunidade de ver o lado mais belo da vida. Benditas sejam as criaturas, benditas sejam as plantas, louvai-o, exaltai-o. Quando a gente muda, o mundo muda ao redor. Quando a gente encontra a justiça que cabe a nós, para a nossa história, sem terceirizar nossas responsabilidades, aquilo que cabe a nós, podendo dizer: a vida não me deve nada, independentemente do local onde eu me encontro, o nosso coração pode estar em paz e poderemos bem dizer a Deus. Daniel, aprofundando esta primeira leitura, diz: eis o desafio do profeta, está fazendo um parto de si mesmo, sabe mais do que deve e menos do que precisa. Ele disse: eu fiquei chocado. Foi até engraçado, não é? Porque o que leu é o seminarista Daniel com a sua voz de locutor, aí deu ainda mais dramaticidade. Fiquei chocado, ainda mais dramático. Daniel fica com seu espírito apavorado e aterrorizado com as suas visões. E o que ele vê, versículo 17 da primeira leitura: 4 grandes reinos que surgem. Daniel está fazendo uma leitura dos grandes reinos: a Pérsia, os Medos, antes dela a Babilônia, e um outro, depois os gregos, e um outro que ele diz ser o mais terrível de todos os reinos, que será o reino dos romanos. Roma que é instituída, não é? A cidade de Roma fundada em 753 a.C., depois em 509 se institui como reino, e depois em 27 a.C. se torna um vasto império que domina toda a Europa. Cristo nasce nesse contexto da Pax Romana. Então, Daniel está dizendo que esta será a quarta-feira. A quarta-feira é o Império Romano, que foi um dos mais esplendorosos impérios da história da humanidade e o único a que se pode dizer que tenha conseguido, de fato, ser um império, porque uniu e conectou o mundo antigo. Nos outros impérios todos, a Babilônia, os persas, os gregos, nós podemos dizer que houve um domínio. Alguém vem e dominou. Roma, além de dominar, fez pontes. As estradas são invenções romanas.
Os ductos, aqueductos, são invenções romanas. Então, é um império que conectou. E para Daniel, ele já está vendo isso por antecipação. Isso geraria abominações. Não nos esqueçamos que o CEO da nossa empresa, que é Jesus Cristo, foi crucificado sobre um decreto romano. Pôncio Pilatos era um cônsul romano. Portanto, a ideia de um poder que padece das próprias ambições e que pode se tornar atroz. Então, os Kaisers, os Césares do Império Romano vão simbolizar isso. Já nesse momento, o que depois se acentua naquele período contemporâneo é o de Jesus e que chega às grandes tragédias, por exemplo, do imperador Calígula, que nomeia, do terrível imperador Calígula, ou de César Nero, que nomeia senador o seu cavalo e bota fogo em Roma. Imaginemos, né? O poder atrai o pior, corrompe os melhores. E a principal vítima do poder acaba sendo a própria pessoa, que vai se deixando envenenar e vai se deixando conduzir. E aí envenena relações, destrói famílias, governos, políticas, estados. Então é por isso que Daniel chama o poder de besta fera. E ele diz que nenhuma besta fera será tão terrível como o Império Romano. É isso que ele está traduzindo em linguagem poética. E é interessante que ele diz que uma característica desse império será modificar o tempo e a lei. Sempre há uma relação fetichizada com o tempo, quando nós estamos dizendo de grandes impérios, porque os grandes impérios gostam de medir o mundo a partir de si. Por isso será sempre uma mania de quem está chegando ao poder inventar um novo calendário, demarcar um novo programa, falar assim, nunca antes na história de tal lugar. Aqui eu fiz exemplos irônicos da direita e da esquerda, porque eu sou direto. Há sempre essa tendência de querer mudar o tempo, porque lestesemoar, o Estado sou eu, o rei sol, entende? Então, alguém que tem sede de poder, que vai se deixando entorpecer pelo poder, que se torna o sol, como o rei Luís XIV, e vai imaginando que tudo tem que gravitar em torno dele. Então, Daniel está dizendo, essa fera vai querer mudar o tempo vai ter que ser a partir dela. Nós vemos isso quando a gente lê daqui a pouco, no ano tal da fundação de Roma. Então é isso, a tentação dos imperadores romanos. E vai ter que mudar a lei. Ainda hoje, nós padecemos das glórias e dos vícios do direito romano. Essa é a tradição jurista de um país como o Brasil, diferentemente, por exemplo, da Inglaterra, onde nós temos a common law. A nossa tradição é chamada de tradição jurídica romano-germânica, que tem vantagens. Por exemplo, a lei não retroage. Por exemplo, nós só julgamos uma pessoa em função daquilo que ela fez. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Mas a nossa justiça também, aliás, não a do Brasil, porque não tem dinheiro para pagar advogado, ela continua sendo uma nêmesis, cega que só de vez em quando, né? Ou como diz Hamlet, nada que um burrinho de ouro não compre em Roma, não é? Então, pela sua vantagem, pela sua desvantagem, continuamos padecendo dos vícios legais do Império Romano. Tudo isso o jovenzinho Daniel está trazendo na sua poesia. Mas, como lembram os clássicos, né? Quis custodiae ipsos custodis. Quem vai nos guardar dos guardiões? Porque nós vemos uma tragédia. Se todos os reinos são assim, se todos eles se viram do avesso, se os reinos terminam devorando, sobretudo, os pobres, quem nos salvará? Aí termina a profecia de Daniel, dizendo de que, na verdade, este povo, por ora submetido a estas bestas feras, se tornaria um reino eterno, regido pelo Altíssimo, a quem todos os reis servirão e prestarão obediência. De que rei ele está falando? O Cristo, que vem para ser rei de misericórdia. É belíssima a poesia do Salmo 71, daqui a alguns dias iremos cantar. Nos seus dias a justiça florirá, grande paz, até que a lua perca o brilho.
De mar a mar estenderá o seu domínio. Este rei defenderá os que são pobres. A vida dos humildes salvará. Ele terá pena do indigente e do infeliz. Nós iremos cantar com Isaías que ele julgará os pobres com justiça. Então, Daniel já está nos preparando para que o nosso coração faça germinar. Daqui a pouco iremos cantar a antífona Rorate Celi, fazer descer, rogar ao céu e descer do céu as bênçãos, porque irá florescer o Salvador. Será o Cristo que irá trazer um reino não de ambição, não de violência, de autoritarismo, mas um reino de graça, de justiça, de verdade e de misericórdia. Para ele está apontando Daniel. E nós iremos fazer parte deste reino como uma nação santa. O que é o santo no hebraico? É kadosh, é o que é separado. Então, este Senhor, que é soberano da história e juiz dos povos todos, diante do qual, inevitavelmente, em algum momento, todos terão que comparecer diante dele. É Daniel que tem essa visão do Filho do Homem, diante do qual comparecem todas as nações deste trono. Ele atrai para si um povo. Sereis para mim, está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um reino de sacerdotes, quer dizer, será um reino que irá unir o céu com a terra. É isso que quer dizer um sacerdote, alguém que se faz para Deus e que se torna uma ponte. Todos nós, mediante a graça do batismo, temos que ser uma ponte do céu, porque se você não for uma ponte do céu no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, você vai ser uma ponte do inferno. Então, todos somos chamados a sermos sacerdotes, uma ponte do divino, da vontade de Deus. E seremos uma nação santa. Primeiro Israel, depois nós, que nos tornamos agora o povo que não éramos, agora passamos a ser. Lembra as Escrituras? Somos separados para Deus, santificados pela palavra da verdade. Um povo que Deus conquistou. Um povo que Deus conquistou. E este reino deverá ser, insisto isso, porque vai ecoando ao longo das Sagradas Escrituras, não um reino como os reinos deste mundo, de autoritarismo, de ambição, de exploração, de exclusão, mas um reino segundo a misericórdia, porque Deus é misericordioso. Sede misericordiosos, como eu sou misericordioso. Como o Pai Celeste é misericordioso. Um reino de santidade, quer dizer, onde nós não vamos nos deixando vender ao erro, e um reino de justiça. Justiça que devemos a Deus, nosso culto, nossas orações, que devemos a nós mesmos. Temos que ser justos com a gente mesmo. E, inclusive, tomar cuidado para não correr atrás de coisas sem sentido e perder a própria vida. O que nós vamos poder dar em troca da nossa própria vida, lembrou Cristo? E justiça um para com os outros. Porque o núcleo mais íntimo da fé de Israel é de que não é possível pensar num amor a Deus se nós não amamos o próximo que está junto de nós. Por isso, os dois grandes mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, que é uma epifania de Deus, aquele em que Deus vem a nós. Já quase terminando nossa reflexão, num olhar sobre o Evangelho, Cristo diz: tomai cuidado para que os vossos corações não estejam pesados. Que expressão interessante, né? Ter um coração pesado. Jesus está dizendo que a nossa alma pode ficar com um peso, que a gente pode ficar embriagado, deslumbrado com o quê? Com aquilo que João apresenta na sua carta, 1 João 2, versículo 16, aquilo que ele chama de mundo. João trabalha muito isso, o mundo, como sendo essa instância que se opõe a Deus. O mundo. Nessa acepção negativa. João diz, tem uma coisa no mundo que não é boa, diz João nas suas cartas, desenvolvendo seu evangelho, que é aquilo que a dogmática desenvolve depois como 3 concupiscências. Lembra do Cupido? Aquela flechada. 3 concupiscências. Amando, possidendo e dominante. A dogmática desenvolve assim. A concupiscência do amor, quer dizer, nós temos uma tendência a amar coisas e a pessoas com um amor que apodrece, este apego do gosto, e aí por conta dos nossos gostos nós padecemos. Quem é que já não disse alguma vez, não vou fazer de novo, e quando piscou os olhos estava mordendo? Essa é a tendência em nós. A concupiscência das posses, a gente fica querendo ter e reter as coisas, títulos, lugares, posições.
E a última das concupiscências é a dominante. Queremos lugar de poder e destaque, porque, como lembra um sábio filósofo brasileiro, que é o Clodovil, homens que nada são, querem sempre mandar nos outros. Então, João é quem apresenta isso, que vai ser desenvolvido pela dogmática, que a gente tem que tomar cuidado. É disso que Jesus está falando. Com o nosso apego ao gosto, só faço aquilo que me satisfaz, com o nosso desejo de querer ter posse, reter, para ter segurança, e com essa mania de querer mandar nos outros, estar em cargos de poder e de dominação. Porque, diz Jesus, quem vive destas concupiscências vai ser surpreendido no último dia e vai cantar aquele pagode. Não era amor, era cilada. Jesus disse, tomai cuidado para que este dia não vos surpreenda. Ele cairá como uma armadilha. Padeceremos pelos nossos amores, que sempre nos levam para o paraíso ou para o buraco, não é? Já que nós padecemos por aquilo que nós amamos. Ou não é assim, não é? Aquilo que a gente ama nos faz estourar o cartão de crédito, ou não faz. Vira a nossa cabeça do avesso. E aí terminamos com a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vós não estáis nas trevas, de modo que este dia vos surpreenda como um ladrão. Vós estáis na luz, sois filhos da luz. Portanto, não durmamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Aos céus nossas preces. A nossa resposta será